Olá amigos, chegando com um novo ADVJus TV, preparado com aquele carinho e profissionalismo que você já conhece. Já começo te agradecendo por me acompanhar sempre na TV, nas redes sociais, Face, Instagram, LinkedIn. E já peço também para que você se inscreva em nosso canal do YouTube, que é youtube.com/advjusnet. E já te agradeço por isso, ok? Você vai ver no programa de hoje, ADVJus Notícia Jurídica. Pergunte ao ADVJus. Vocabulário Jurídico, ADV Especial Podcast, Agenda Jurídica, Marketing Jurídico e uma sensacional entrevista com o Dr. Lucas Lago Negro na sala de visitas do ADVJus, além do Momento Divino. Tudo isso e muito mais, agora aqui no ADVJus. Fique aqui. Iniciando o nosso programa de hoje com a notícia jurídica. É essa aqui, ó. Reconhecimento por foto, direito criminal, hein? Não impede condenação se não houver risco de erro. A sexta turma do STJ decidiu manter a condenação de um homem por motivo de roubo majorado, né? Apesar de o reconhecimento pela vítima ter sido feito por fotografia. Esse artigo aqui, ó, 266, veda essa possibilidade. Acontece que o relator da turma, ele entendeu que era um caso, né, que tinha uma certa particularidade, ou seja, a vítima conhecia o réu, que era o seu vizinho. Ele teve certeza que não existiria nenhuma possibilidade de um engano. De qualquer forma, façam suas apostas. A fonte, Conjur. E seguimos. Ok, retomando o nosso ADVJus, agora é o momento da Pergunte ao ADVJus. Se você tem alguma dúvida de matéria exibida aqui em nosso programa e gostaria de ter um melhor esclarecimento, é só você mandar a sua dúvida para programa@advjus.net, ok? Nós recebemos duas indagações sobre direito das pessoas com deficiência, certo? A primeira questão é essa aqui, ó. O que é e o que prevê o rol da ANS? E a segunda questão: e o Brasil tem um número muito grande de pessoas com deficiência? A resposta é da doutora Samira Andraus Marquezin, nossa colega de ADV Especial. Veja aí. O rol da ANS, ele é uma lista de procedimentos que a Agência Nacional de Saúde elabora. Então, ela faz uma lista de todos os procedimentos que os planos de saúde são obrigados a fornecer às pessoas que os contratam. Então, esse rol, ele vem sendo definido como exemplificativo em todas as legislações, em todas as resoluções da ANS. O que vem acontecendo é que no judiciário se discute muito a respeito desse rol, para entender se ele vai ser definido como exemplificativo, ou seja, novos tratamentos, novas tecnologias dentro da medicina vão ainda ser obrigadas a serem utilizadas em seus pacientes a partir de diagnósticos e de relatórios médicos, ou se esse rol ele vai ser taxativo, ou seja, aquela lista da ANS vai ser finda e não é possível se colocar novos tratamentos, a não ser que ele venha por novas resoluções. Doutora, 1 em cada 4 brasileiros apresenta algum tipo de deficiência. É muita gente, doutora. Exatamente. E isso foi um censo de 2010, ou seja, de 2010 para cá. Já fazem 12 anos. A gente não tem ainda um censo fechado, está se construindo um novo censo, mas assim, se a gente pensar em linhas gerais, são 24% da população brasileira que possui algum tipo de deficiência, e ela é distribuída entre deficiência intelectual, a deficiência auditiva, a deficiência visual, a deficiência física, e temos aí um rol de deficiências que permeiam as doenças, né? Porque existe uma diferença entre deficiência e doença, que são as doenças que a gente vê como câncer, o diabetes, que são doenças que permeiam a nossa sociedade. Certo. E só para completar ainda mais aqui o que está externando nossa
ilustre convidada, né? No Brasil existem 35 milhões, dado fornecido pela doutora mesmo, né? Nessa pesquisa que ela se reputou, né? 35 milhões de pessoas com deficiência visual, 13 milhões de pessoas com deficiência motora, 2,5 milhões de pessoas com deficiência intelectual e 10 milhões de pessoas com deficiência auditiva. Doutor, esses dados aqui acho que chama, né? Ou deveria chamar muita gente aí que está vivendo em berço esplêndido, vamos dizer assim, há uma reflexão, né? Exatamente. E esse número, a tendência dele sempre é aumentar, porque a gente tem um avanço da ciência, um avanço da medicina, e com esse avanço, as deficiências e as doenças genéticas, elas vão surgir cada vez mais. Se a gente pensar, por exemplo, no transtorno do espectro autista, hoje em dia, o controle de doenças americano, ele diz que 1 a cada 45 nascidos são diagnosticados com autismo. E se a gente pensar a síndrome de Down, que é 1 a cada 700 pessoas, né? Então, esse diagnóstico, ele vem aumentando cada vez mais, ele vem sendo facilitado exatamente por ferramentas de buscas na internet, por lives e transmissões online como essa, né? Então, a gente vem espalhando cada vez mais como fazer esse diagnóstico, como descobrir essas deficiências. Então, eu acredito que esse número vai ser cada vez maior. Ok, muito obrigado. Agora, o momento do desafio aqui em nosso programa é o momento do vocabulário jurídico. Olha só, qual o significado do termo erga omnes? Você sabe? No intervalinho a gente vai esclarecer aí, muita gente evidentemente do universo jurídico vai saber, mas para quem ainda não lembra, a gente vai refrescar a memória no intervalinho, ok? Agora nós vamos falar de direito bancário em podcast. Nosso parceiro de direito bancário é o Dr. Francisco Mendonça e ele traz um importante esclarecimento, ele nos fala a respeito de bem de família, garantia real. É uma pauta muito importante que você deve ficar atento. Veja aí. Olá, amigos do ADVJus. Muito cuidado com o bem de família. Com o argumento de redução de juros no sistema financeiro, foi aprovado na Câmara dos Deputados o projeto de lei 4188 de 2021, que permite a penhora do bem de família como garantia real em empréstimos bancários, possibilitando inclusive que o mesmo seja utilizado em diversos empréstimos. Será encaminhado agora para aprovação no Senado. Fique atento e não caia nas armadilhas dos bancos. Um forte abraço e até a próxima. Ok, obrigado, doutor. Meus amigos, agora nós vamos falar da agenda jurídica. Olha só que interessante, ó. Uma palestra presencial na Casa da Advocacia e Cidadania, aqui de Ribeirão Preto, né? Sobre esse tema aqui, ó. Aliás, um tema muito importante, violência contra o idoso, como prevenir e remediar. Expositoras, doutora Fabiola Lapenta, doutora Carla Silva Castro, doutora Luciana Morilas. A palestra acontece nesta segunda-feira, dia 13 de junho, né, a partir das 19 horas e 30 minutos, né, e você pode se inscrever lá, né, no site, né, da Casa do Advogado, aqui da OAB de Ribeirão Preto. Convido a você a se inscrever e realmente participar. Importantíssima palestra, ok? Agora nós vamos participar daquele cafezinho do intervalo aqui no ADVJus. Quem já esteve aqui conhece a delícia que é o cafezinho daqui. Volto já já, aguarde. Arcângelo Imóveis. Venda, locação e administração. Compromisso e confiança. Arcângelo Imóveis. Top Agência de Marketing Digital Jurídico. Gestão de redes sociais. Identidade visual. Vídeos. Contate-nos. Qual o significado do termo erga omnes? Seu significado é para todos, ou seja, é utilizada em decisões nas quais o efeito vale para todas as partes envolvidas. Legal, iniciando o nosso segundo bloco. Já já uma entrevista muito legal aqui na sala de visitas do ADVJus. Agora, nesse instante, eu quero falar para você da necessidade da
publicidade, né, do marketing jurídico, para você que é advogado ou advogada, né? Vem para cá, ó, para Top, ela faz para você gestão de redes sociais, vitrine virtual. Aliás, não é nem gestão, um gerenciamento das suas redes sociais, certo? É facinho, é só você entrar em contato que você vai ter aí os seus esclarecimentos, com certeza conseguirá um up na sua carreira. Eu faço votos e muito boa sorte. Legal. Meus amigos, agora é o momento da entrevista. Eu, inclusive, já fiz uma chamada, uma entrevista que fizemos com o Dr. Lucas Lago Negro, meu colega advogado paulistano, né, que esteve aqui pessoalmente em nossos estúdios, falando a respeito desse tema aqui, ó. Nova lei de impenhorabilidade de hospitais filantrópicos e santas casas. Muito legal a entrevista do Dr. Lucas, confira. Eu quero já começar agradecendo ao Dr. Lucas, muito obrigado de ter aceito o meu convite, estar presente conosco aqui hoje no Portal, Lucas. Eu que agradeço, Dr. Marco, em nome do SBZ Advogados e em meu nome também agradeço pelo convite para participar. Tá certo. Então, é uma lei, um novo dispositivo, ele sempre traz aí algumas nuances, né, doutor? E esse aí traz em seu bojo principalmente esse assunto tão importante que é a impenhorabilidade. É isso, doutor? Exatamente, exatamente. É um assunto que me traz bastante interesse justamente pela atuação na área, né? Eu sempre atuei na área de direito médico e de alguns anos para cá atuando na área de recuperação de crédito. Então foi uma lei que logo que surgiu despertou muita atenção minha e dos advogados que trabalham comigo e por isso a gente acabou trabalhando em cima dela. Certo. Doutor, toda lei que entra em vigor, evidentemente, existe ali aquele período de maturação, né? O pessoal às vezes imagina que isso realmente não tem nada a ver com vacácio, não é isso que a gente está falando, mas para que ela comece efetivamente a ser trabalhada, a ser efetivada dentro do âmbito judicial, ela demanda um certo tempo, ainda mais falando a respeito de um assunto tão caro como é a impenhorabilidade. É claro. Para fins de vacácio, como você disse, né, Marco? Ela já está valendo, obviamente, mas para a gente ver efeito, para a gente ver ela funcionando efetivamente, vai demorar algum tempo, né? A gente precisa esperar chegar no tribunal para entender qual que vai ser a aplicação dela para algumas nuances aí que a gente vai trazer hoje aqui. Certo. E ela traz bastante restrições, né, doutor? Eu gostaria que o senhor falasse um pouco mais de detalhe, né, das restrições que são trazidas aí, impostas dentro do bojo da nova lei. Perfeito. Na verdade ela traz restrições para fins de penhorabilidade de alguns bens, ou melhor, de todos os bens que guarnecem os hospitais públicos, na verdade as Santas Casas de Misericórdia e hospitais filantrópicos. Basicamente, para que essa lei funciona? Hoje, se você está dentro de uma Santa Casa de Misericórdia ou de um hospital filantrópico, desde que seja mantido por uma entidade beneficente, e esse hospital, essa Santa Casa está sofrendo uma execução ou algum tipo de ato constritivo, os bens que guarnecem e o próprio imóvel são impenhoráveis para fins dessa lei. Assim como a lei geral de impenhorabilidade, né, do bem de família, né, a lei 8.099, se não me engano, ela tem os mesmos efeitos para fim de impenhorabilidade. E essas são as restrições que são trazidas com o advento dessa lei. Certo. Doutor, agora uma coisa interessante, né, no tocante ao honorário médico, né, existe aí sim um gap, uma diferença, né, da lei de impenhorabilidade, lá, que o senhor acabou de citar, do lado do âmbito civil, com relação agora aos honorários médicos sobre o olhar da nova lei. O que o senhor pode refletir? Isso é interessante, a gente traz um gancho para um outro artigo, né, dessa lei, que na verdade é para os processos em que essa impenhorabilidade não é oponível. E são 3 situações, basicamente. Uma delas são processos que versem sobre garantia real dos imóveis, processos que versem sobre os próprios imóveis que estão sendo executados ou que a constrição está tentando ocorrer, e processos com créditos que versem sobre créditos trabalhistas. E nesse último ponto, é interessante que após a divulgação dessa lei, alguns médicos amigos me procuraram e me questionaram sobre os honorários médicos, né? O que é relevante para o médico no fim das contas. Sim. Porque se você for pensar que o honorário médico ele é um salário para o médico, e esse salário é impenhorável, para fins dessa lei, se você vai executar
o seu honorário médico, se você está indo atrás de um hospital que não te pagou o honorário médico, os bens não podem ser empenhoráveis, porque no fim das contas é uma verba de natureza alimentar contra a empenhorabilidade disposta por uma nova lei. Então, a gente ainda não tem entendimento do tribunal sobre isso, mas fazendo uma analogia e trazendo um pouco de comparação entre a empenhorabilidade de salários e a exceção da empenhorabilidade dos bens nessa lei, a gente pode concluir sim que os médicos vão conseguir executar os seus honorários médicos contra esses hospitais. Certo. Evidentemente que vai depender também do entendimento do magistrado, né, doutor? E Exatamente. toda a argumentação consignada ali no pedido, feita pelos advogados, né? Só o que eu posso prometer é tentar impor essa tese, né? Mas vai depender muito dos nossos magistrados. É verdade. Inclusive, né, doutor, uma coisa quase que peculiar, se eu posso assim dizer, que uma coisa tão séria assim, né? Mas aqui a empenhorabilidade de bens móveis, né? Se pensarmos, por exemplo, que uma ambulância, no caso, seria, né, penhorada e agora ela não penhora, isso vem trazendo uma resposta até social para esse... É lógico, eu acho que no fim das contas a grande função dessa lei, no fim das contas, é trazer um pouco de segurança para esses hospitais que prestam um trabalho tão importante para a sociedade. A gente sabe que as Santas Casas e os hospitais filantrópicos, eles prestam um serviço complementar à saúde em São Paulo. Desde a época em que não existia o SUS, as Santas Casas já prestavam esse serviço público. Então, no fim das contas, é um pouco de tranquilidade para o consumidor, que não vai ver o seu direito à saúde tolhido pela falta de gestão ou por algum problema de gestão dos gestores dos hospitais, né? Mesmo porque, né, doutor, a gente sabe muito bem, quase que, para usar uma palavra aí de, né, domínio popular, é quase que jurássico, né? A dificuldade com que a gente vê na mídia, noticiado aí, das Santas Casas, né, dos hospitais filantrópicos, né, a gente vê falar muito a respeito da dificuldade que com relação à gestão, né, com relação à administração desses órgãos. Exato, exatamente. Esses hospitais dependem de muitos fatores, né? Muitas vezes são feitos contratos de gestão com o Estado ou com os municípios que acabam subsidiando parte dessas verbas. Sim. Outras vezes, entidades privadas, institutos de grandes hospitais acabam fazendo esse trabalho filantrópico para subsidiar esses hospitais públicos e acabam prestando esse serviço para a sociedade. Então, no fim das contas, acaba sendo um bem para a sociedade, né? A empenhorabilidade desses bens traz vantagens para a sociedade. É como a gente, né, o senhor falou aí e eu entendi que, na verdade, ele busca trazer também quase que uma paz social, né, no atendimento aí, exato, né, de exato. Quem procura esse tipo de serviço. Tem né? a vantagem de você estar sendo atendido, a garantia de você estar sendo atendido e ninguém penhorar a maca que você está deitado, entendeu? Basicamente é isso. É verdade, é isso mesmo. Agora, empenhorabilidade dos bens dos hospitais filantrópicos, doutor, desde que estejam quitados, né? Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho. Esse trecho ele se coaduna, querendo ou não, até com as próprias exceções que a lei traz, né? As garantias reais e as discussões que versem sobre o próprio imóvel. Então, se você deu um imóvel em garantia para a obtenção de um empréstimo, por exemplo, e você vai tentar arguir essa empenhorabilidade trazida por essa lei nesse processo, em regra, a gente não sabe como vai ser a aplicação, mas ela não vai ter efeito, porque é uma das exceções da lei, e esses imóveis precisam estar quitados para que essa empenhorabilidade seja aplicável a esse bem. Certo. Basicamente é isso. Uma exceção também que às vezes pode até chamar a atenção, né, doutor, é com relação à não possibilidade, né, de bens de luxo que porventura encontram-se ali dentro do estabelecimento. Isso é verdade. É uma exceção que vem até na própria lei de empenhorabilidade do bem de família, né? E essa regra ela se repete nessa legislação um pouco mais especial, um pouco mais específica, em que estão excetuados também os adornos suntuosos, obras de arte e adornos suntuosos, como diz a lei. Né? Então, se você tem uma Santa Casa hoje tem uma obra de arte lá dentro, porque não é uma coisa incomum, e a gente sabe que são geralmente prédios históricos, né? Desde que não sejam tombados, obviamente. São prédios históricos que têm grandes obras de arte, a gente consegue excetuar isso
da empenhorabilidade que essa lei prevê. Certo. E, doutor, como que eu posso assim dizer, né? A empenhorabilidade da nova lei, ela também é oponível a qualquer tipo de processo? Como eu disse na primeira resposta, acabei pegando um gancho, Sim. mas ela é oponível a qualquer tipo de processo com 3 exceções, que são sim. a garantia real, a execução sobre o próprio bem que está sendo discutido e os créditos trabalhistas. Nesses 3 casos aí, quer dizer, não adianta nem tentar, como diz a música, né, doutor? Não adianta tentar, mas eu também não vou dizer para que não tentem, porque a gente não sabe como vai ser a aplicação disso. Certo. Mas em um primeiro momento, sim, essas são exceções que a empenhorabilidade não vai se aplicar. Certo. O legislador sempre, evidentemente, que a gente observa que ele tem assim uma intenção de que a lei em seu bojo ela traga apenas benefícios, né? E que ela venha contemplar ali aqueles anseios, às vezes até anseios futuros, mas principalmente anseios contemporâneos. Nesse sentido, o que você pode falar com relação a ponto positivo da lei, doutor? Se a gente for pegar da própria exposição de motivos da lei, o fim dela é justamente esse. O fim da lei é dar um pouco de tranquilidade para esses hospitais que prestam um serviço tão importante para a população, para que eles não tenham seus bens penhorados. Eles já estão prestando um serviço público, ao mesmo tempo sofrem esse tipo de pressão. Mas como ponto positivo, não tem outro, na minha opinião, que não seja esse. Ou melhor, podem até ter, mas o principal ponto positivo é essa tranquilidade para a população de ser atendida nesses hospitais que prestam esse serviço público, né, que tem vezes de exercício público, sem ter o perigo de ser, por exemplo, de novo, da maca que pode ser penhorada, ou da ambulância que pode ser penhorada e que está prestando um serviço super importante para a população. Certo. E no vetor contrário, doutor? Evidentemente que com toda certeza não foi a intenção ali, né, de ninguém colocar algumas coisas que poderiam não satisfazer todos os anseios, mas eu estou me referindo justamente a pontos negativos que podem ser observados. Claro. Como eu disse no começo, eu trabalho com 2 vertentes, né? Eu trabalho no direito médico, mas também com a recuperação de crédito. E olhando pelo lado da recuperação de crédito, saindo um pouco do viés social do direito médico, fica difícil, né? Porque no fim das contas, essas dívidas podem começar e existir por intermédio de um problema de gestão de administradores desses hospitais ou dos institutos e tudo mais. E aí você se vê na função de credor, como por exemplo um fornecedor, que acaba sendo declarada a empenhorabilidade de um bem que era passível de penhora até 2 meses atrás. É verdade, é uma coisa, difícil. Um ponto a se observar, né? Agora, o que a gente pode depreender, né, doutor, de tudo que você aqui expôs com relação a anseios, com relação à contemplação da lei, né? O que a gente pode refletir? Será que teria alguma coisa que ficou por fora, ou que deveria constar, ou que constou e não era necessário? Se a gente olhar do prisma das 2 vertentes das quais você advoga, né? Dos 2 planos, doutor. A gente sabe que no Brasil, teoricamente, a legislação vem da lei, né? O entendimento vem da lei, né? Mas a gente sabe que, na verdade, no exercício da nossa profissão, a gente vê que a jurisprudência tem um papel muito importante para definir o rumo de uma lei, né? E essa lei, eu acho que ela tem alguns gaps, como, por exemplo, o que a gente trouxe no começo, que é a questão do honorário médico para fins de penhorabilidade ou não. A insegurança de um médico que tem hoje um crédito contra um hospital e que estava segurando para executar por uma questão social ou porque sabe que o hospital está passando por um momento difícil, hoje vai executar e pode ser surpreendido por uma lei como essa. Então, assim, essas coisas poderiam ter sido um pouco mais bem definidas para evitar justamente essa interpretação lacunosa da lei. Né? Certo. O senhor está me dizendo que, às vezes, um especialista, ali um profissional da área médica, às vezes pode ser, né, aqui da nossa interpretação, que às vezes pode não estar certa, né?
que ele, dependendo o tipo do estabelecimento de onde ele vai prestar esse serviço, não estou me referindo evidentemente a centros como Ribeirão Preto, Campinas, São Paulo, né? Mas a gente sabe muito bem, né, a grandiosidade que temos aqui em dimensões continentais, que é o Brasil, temos lá o Nordeste. Será que corremos esse risco de, às vezes, um profissional mais renomado, ele pensar duas vezes, olha, eu vou fazer minhas cirurgias por aqui mesmo? É lógico, dependendo do nível de solvência de um hospital que está te contratando para prestar um serviço, de um estado X, de um estado Y, que às vezes a gente sabe que tem um problema financeiro ou outro vinculado à saúde, pode sim causar um pouco de restrição, algumas restrições de alguns médicos para algumas localidades. E aí a gente vai ver reflexos não tão positivos de uma lei que tinha a intenção de trazer reflexos positivos, mas tomara que eu esteja errado. Doutor, e qual é a sugestão, né, que o senhor, como advogado da matéria, o senhor deixaria aí para aquele profissional da saúde, né, que ele já tem aí uma ação em curso e agora foi promulgado esse novo dispositivo aí? O que o senhor pode falar para tranquilizar esse profissional? A tranquilidade é que, historicamente, o honorário médico ele é impenhorável, excetuando-se aqueles casos em que o honorário médico bem volumoso, em que uma parte acaba sendo penhorável ou não. Se a gente for pensar numa via reversa, para os fins dessa lei, ele vai ter natureza alimentar da mesma forma. Então, basicamente, a gente está excetuando ele das exceções da lei. Então, a tranquilidade que eu poderia passar, se o entendimento judiciário, se o entendimento da jurisprudência for o mesmo que o meu e isso se aplicar, é que sim, eles vão conseguir executar seus honorários independentemente do hospital em que eles prestem seus serviços. A gente espera que sim, né? Tomara que sim, tomara que sim. É isso mesmo. Legal, eu com imensa satisfação recebi a participação hoje do meu colega advogado, o Dr. Lucas Lago Negro. Ele é ligado ao escritório ASBZ Advogados, com sede na capital paulista. Dr. Lucas, muito obrigado da sua presença comigo aqui hoje. Eu que agradeço pela atenção, pelo carinho, pela recepção sua e da sua equipe. Precisando de mim e dos meus serviços, eu estou de volta sempre que possível. Certo. E um abraço fraternal ao Dr. João Biaso, o senhor é o portador. Pode deixar que eu vou levar um abraço para ele. Ok. Agora sim, momento divino. Sempre fala a mesma coisa, gosto muito. Veja aí. Vinho Lobo Negro, tinto de cor rubi. No seu olfato, frutas vermelhas e baunilha. No sabor, possui corpo médio, taninos leves e acidez equilibrada. Ele é produzido por Bodegas Lozano, Espanha. Na sua harmonização vai muito bem com um ensopado de carne com batatas, escondidinho de carne seca e lasanha de berinjela. Uma delícia! Aproveitem! Tchim, tchim! Ok, crepúsculo do ADVJus, nós estamos nos despedindo, com certeza voltaremos breve com um programa inédito. ADVJus, tô ligado, ADV especial, vem pra cá fazer parte você também desse significativo hall de advogados de destaque. Não se esqueça, ADV especial. Como eu disse, próxima semana voltamos com um programa inédito. Forte abraço e até lá!